Oi, gente, eu sou a Vânia Vila e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês quem foi Bert Hellinger. Bom, é um pouquinho porque perto da longa trajetória dele e da riquíssima história de vida dele, esse vídeo é muito pouco para que vocês possam realmente conhecer o trabalho desse homem. Porém, indico o livro dele, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, que foi lançado um pouco antes da sua morte. Eu poderia aqui ficar dizendo dados históricos, dizendo, é um terapeuta alemão que nasceu em 16 de dezembro de 1925, morreu em 2019, mas eu acho que isso é dispensável, visto que vocês têm fontes altamente confiáveis para conhecer ele mais profundamente. Aqui eu quero falar um pouco sobre o espírito desse jovem que começou tão cedo já com a sua intuição, o seu desejo de ser padre. Ele queria entrar para o seminário desde muito cedo, ele já tinha essa questão espiritual com ele, mas não era possível porque ele era um jovem na época do Hitler. E a família dele sendo católica, ele acabou sofrendo perseguições, inclusive dentro da própria escola, já com 14 anos. Os oficiais ficavam observando, né, como é que os meninos se comportavam, para saber como as famílias pensavam. E ele é chamado para responder a um oficial e o oficial não gosta da resposta que ele dá e ele é considerado inimigo público do Estado. Imaginem vocês, com 14 anos, você já ser considerado inimigo de algum governo, né? E assim ele vai para a Segunda Guerra, lutando pelo lado do Hitler, porém, sabendo que se ele perdesse, que se eles ganhassem a guerra, ele seria fuzilado. E se eles perdessem a guerra, provavelmente ele morreria também, assim como todos os amigos e o irmão dele faleceram. Mas ele não morre, né? Ele não morre e ele vai parar num campo de concentração americano, onde mais uma vez também é considerado inimigo do mundo, né? Porque os aliados, quando entram na Europa e descobrem os campos de concentração judeus, consideram todos os soldados alemães como inimigos públicos mundiais, né? Então, vocês imaginem a pressão para um jovem de 17, 18 anos passando por tudo isso, depois de anos de atrocidades, ele consegue manter o equilíbrio dele, a visão dele de que ali todo mundo está envolvido num barco só, né? De que os outros não são realmente inimigos dele, estão lutando pelo país dele, tanto quanto ele foi obrigado a lutar pelo dele, que ninguém estava ali querendo isso, né? Mas o destino tinha unido a todos eles nesse processo. E ele mantém o respeito aos inimigos, o respeito à vida, e inclusive dentro do próprio campo de concentração ele acaba até sendo protegido por essa postura dele. E demonstrando assim ainda todo esse processo dele que ele tem de utilizar da intuição e da subjetividade dele para lutar, para sobreviver, ele promove uma fuga espetacular sozinho, né? Um dia ele diz, não aguento mais, e é isso, eu vou morrer. E aí ele consegue realmente fugir, ele volta para casa, e lá ele então ingressa para a ordem, né, católica, onde ele vai se formar como padre. Ele faz teologia, ele faz filosofia, mas ele nunca foi fechado num dogma só. Então ele fala que aos 23, 24 anos ele já conhecia o Tao Te Ching, ou seja, né, a filosofia oriental. Ele estudava tudo. E ele sempre quis ser missionário, então ele parte para a África do Sul, da onde ele achava que ele nunca iria sair, assim como ele também achava que ele nunca iria deixar de ser padre. Quando ele chega na África do Sul, é a época do apartheid, e o Bert Hellinger ele vai fazer parte do que aqui no Brasil a gente conhece como teologia da libertação, e já era um trabalho, ele conhece as dinâmicas de grupo com as tribos, que é um trabalho que os padres anglicanos fazem junto às tribos zulus. Muita gente confunde, diz que ele conhece as constelações com as tribos zulus, isso não é verdade. Ele vai conhecer as constelações muito tempo depois na Alemanha, né, já quando ele já era um terapeuta de grupo conhecido. O que ele conhece nesse trabalho das dinâmicas de grupo dos padres anglicanos com as tribos zulus, o que ele observa é o baixíssimo índice de doença mental dentro das tribos zulus, e ele observa que essa conexão que esses membros da tribo têm de respeito
com a sua ancestralidade, que isso trazia uma saúde especial para eles, é o que ele observa. Bom, ele se torna um terapeuta dentro desse processo das dinâmicas de grupo, e ele era um homem de confiança da igreja. Ele já estava sendo preparado para substituir o seu superior quando começam a falar dele, fazem uma fofoca, né, dizendo que a palestra que ele está dando, que ele está sendo uma espécie de subversivo, né? Então ele é chamado a atenção pelo superior dele e ele diz: bom, se não confiam em mim, então é hora de ir embora. E ele volta para a Alemanha. E quando ele chega na Alemanha, está ocorrendo um boom terapêutico para todos os lados, é o auge da psicanálise também. Então ele pede ter permissão e ele vai fazer a psicanálise, ele consegue, porque ele pode custear, né, esse estudo, porque ele começa a atender com as dinâmicas de grupo, ainda como padre. 2 anos depois da chegada dele na Alemanha, ele decide realmente deixar a igreja, porque ele percebe que o mundo para ele, né, o mundo mudou e que ele quer mergulhar nesse novo mundo que está ali, né, ao alcance dele. E ele então deixa a igreja, ele se casa, tem o seu primeiro casamento e ele vai, então começa todo o processo dele de estudo, né? Ele quase se forma em psicanálise, também é outro ponto importante de dizer, porque ele não se forma, faltando algumas poucas horas, porque ele conhece a terapia primal. E aí ele vai falar da terapia primal e as pessoas vão dizer que ele não pode falar da terapia primal. E ele diz: olha, desculpa, mas eu acabei de conhecer a terapia primal, acho que é muito importante, então eu vou falar da terapia primal e eu não vou me formar em psicanálise. Então ele era um homem que não se prendia. Ele não se prendia a instituições, ele não se prendia a nada, porque ele viveu, ele diz que ele vivendo na guerra, ele perdeu o medo da vida. Né? Ele vivendo a morte todos os dias, ele perdeu o medo da vida. Então, nada prendia ele. Ele se sentia livre para poder se lançar na vida. E esse movimento, para mim, é algo que ele adquire durante a guerra. Né? Ele aprende que ele vai se lançar e o pior que poderia ter acontecido já passou, e ele estava vivo e ele queria viver ao máximo. Então ele se joga, ele vai estudar a PNL, ele escreve livros sobre programação neurolinguística, ele vira terapeuta Gestalt, ele análise de script, hipnoterapia, análise transacional, ele estuda, ele se torna um grande terapeuta de grupo já reconhecido na Alemanha, quando ele é convidado para participar. Ele monta, inclusive, o método Hellinger, ou seja, ele já trabalhava com grupos com o método dele. Inclusive a Mimansa Farney, que trouxe as constelações para o Brasil, ela diz que em 1970 e pouco, quando ela conheceu ele, ela disse que ele já era ele, né? Quando ele chega nas constelações familiares. Então, ele chega na constelação, que é um trabalho feito pela Thea Schonfelder, na verdade, que é uma psiquiatra que trabalhava com jovens esquizofrênicos, e essa psiquiatra, também em pesquisa com outros terapeutas, convida ele para participar do que se chamava constelação familiar, depois constelação familiar clássica. Naquela época não se explicava nada, não se explicava o fenômeno de pessoas que estavam ali, né, para ajudar no trabalho, como representantes dos membros familiares do cliente em si, né? Como é que esses representantes que não conheciam nada da história do cliente, que não conheciam nada das questões do cliente, chegavam ali e começavam a sentir o que o pai, ou que a mãe, ou que os irmãos daquele cliente sentiam. E o Bert Hellinger foi fazer justamente o papel do pai de um desses jovens, e ele sentiu várias coisas, e sentiu principalmente que ele tinha vontade de mover o corpo, mas naquela época não era permitido que os representantes movessem o seu corpo. E ele pergunta para a Thea: mas o que é isso? O que está acontecendo? Ela falou: olha, aqui a gente não explica nada. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente está em pesquisa. O que se sabe existe uma lealdade invisível entre os membros da família que não acaba com a morte. Né? Então, existe uma espécie de memória eterna, onde os membros, os descendentes, sofrem a influência daquilo que os antepassados viveram.
Já havia várias pesquisas, Dani Ancelin, que era uma psicóloga francesa, pesquisava sobre essa memória eterna, sobre a síndrome de aniversário, que seriam eventos repetitivos de tragédias, acidentes, doenças que aconteciam numa família nas mesmas datas. Então, existia toda uma gama de terapeutas que estavam pesquisando essa conexão invisível que existia entre os membros da família. Bert Hellinger diz: esse é o futuro. Ele percebe ele fica curioso o que poderia acontecer se ele movesse o corpo dele ali naquele trabalho, porque não se permitia. Então ele resolve, vai estudar as terapias familiares com terapeutas americanos também, mas ele depois volta no grupo dele e começa a desenvolver esse trabalho. Então a gente diz que ele é o pai das constelações familiares porque foi ele que, com o trabalho do grupo, com os grupos dele, ele que conseguiu descrever as 3 leis básicas que harmonizam todos os relacionamentos humanos, que é a primeira lei é direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. Toda vez que você exclui alguém na sua família, algum descendente vai nascer identificado com a história desse antepassado, podendo inclusive repetir destinos trágicos. A ordem, a hierarquia, quem vem antes influencia mais a vida daqueles que vêm depois. E a terceira lei é o equilíbrio de troca, é o dar e o tomar na vida. O tomar aqui seria um receber, mas um receber que é um receber ativo. Essa lei só funciona entre membros fora da minha família, porque dentro da família os antigos dão, né, os que vêm antes dão e os mais novos tomam, ou seja, é um fluxo contínuo sempre para frente. Não existe uma dinâmica de troca, existe um dar constante e um tomar constante. Então, todas as vezes que essas leis estão em harmonia, né, elas estão em ordem, ele chama também de ordens do amor, né, ou seja, a ordem vem antes do amor. Quando tudo está em ordem, o amor flui. E se não está em ordem, o amor não flui. Aqui o que ele chama de amor também é o fluxo de prosperidade, de abundância, de saúde na sua vida, né? Então, além disso, ele também faz uma grande descoberta que são os 3 níveis de consciência. Ninguém explicou a consciência como ele explicou, né? Como no sentido da consciência restrita, que é como eu penso, a consciência, ou eu sinto os meus valores, como eu vivo, a consciência de clã, que se descobriu que era uma consciência de uma alma familiar, onde nós estamos imersos dentro dela, e ela é mais forte, ela nos influencia de forma inconsciente, ela nos faz ter impulsos inconscientes, escolhas inconscientes, e nós dizemos que ela não é justa, porque ela nos toma serviço de compensar algo que aconteceu dentro da minha família. Vivemos num sistema ecológico, e nesse sistema ecológico desmatou aqui, vai ter seca aqui, mas não na mesma hora. Isso significa que sempre vai haver alguma compensação quando algo de negativo aconteceu no passado. No futuro, esse mal será compensado. De uma forma ou de outra, seria aquele vulgo: aqui se faz, aqui se paga, né? Então, ele vai descobrindo tudo aquilo que movimenta a vida, que atua dentro da vida, de forma consciente ou inconsciente nos nossos relacionamentos. A outra lei, a outra consciência, na verdade, que seria a consciência espiritual, que ela está acima da consciência de clã. E essa consciência, que a gente chama de consciência espiritual, ela é a consciência que move a tudo e a todos os clãs, que move a todos nós, sempre nos levando para o amor, mais alegria, mais felicidade. Bom, o Bert Hellinger casa novamente, ele se separa da Gerta, e ele tem um segundo casamento com a Sophie Hellinger, quando ele se apaixona, já é um amor de terceira idade. Ele tem 77 anos e ele se separa mais uma vez. Ele diz um casamento de 25 anos e ele diz: Gerta, preciso ir embora porque encontrei uma mulher que vibra a vida, que vibra o trabalho junto comigo. Ele era essa pessoa incansável, que ele nunca desistia de aprender mais, de querer mais, né?
E dentro desse processo, ele, com essa eterna abertura para a vida, ele diz que tudo se move quando você pode aceitar a vida como ela é, reconhecer a vida como ela é, com tudo que ela tem, com todo o amor, com toda a dor, com toda a alegria, com toda a tristeza, com toda a saúde, com toda a doença, que tudo faz parte. Ele segue a filosofia São João da Cruz, purificação, iluminação e união. O que seria purificação, iluminação e união? Purificação é justamente a gente se liberar dessas imagens de dor, desse lixo interno que a gente carrega, muitas vezes de forma consciente ou inconsciente. Né? Iluminação seria justamente trazer essas memórias à tona, e a união é que está tudo unido por essa força desse amor maior, dessa consciência espiritual maior, que inclui a tudo e a todos, que aos olhos do universo, todos aqui são úteis, todos têm valor, todos estão aqui a serviço da vida. E que quando a gente pode olhar com essa consciência de uma forma ampla, nós podemos compreender os fatos e deixar o passado no passado, deixar os pesos no passado e, de uma forma mais consciente, construir um futuro mais harmonizado, né, com aquilo que a vida deseja de todos nós, que é ser mais feliz, que é ter mais alegria, mais amor e mais saúde. Sophie contribui imensamente na trajetória dele, ela é que ajuda ele a construir a escola, que diz precisa de uma escola, precisa ter uma formação. Ele não dava formação de constelação, as pessoas iam seguindo ele, iam aprendendo com ele. Ela é que faz a formação, ela é que cria a escola, e graças a ela eu fiz a minha pós-graduação aqui no Brasil pela Hellinger Schule, né, porque ela desenvolveu esse projeto e trouxe os professores de todos os lugares do mundo, Alemanha, Espanha, Argentina, México, para estar aqui com a gente no Brasil, trazendo o olhar de todos esses professores, né, que têm uma coerência energética, porque são fiéis e respeitam imensamente aquilo que aprenderam com Bert Hellinger. Então, eu diria para vocês que quando a gente está perto da fonte, se a gente quer conhecer um trabalho, a gente deve conhecer a fundo o fundador desse trabalho. Isso vai fazer toda a diferença. Eu poderia fazer vários vídeos sobre o Bert Hellinger, e quem sabe mais para frente farei outros, né? Mas por enquanto eu quero deixar vocês com essa mensagem desse homem que aprendeu a deixar a dor, aprendeu a superar a dor, aprendeu a deixar a dor no passado e a voltar para o amor, que não se prendeu a nada nem a ninguém, mas que foi fiel a ele mesmo, foi fiel à sua própria alma, foi perseguido inúmeras vezes, desde sempre, né? Mas nunca se deixou abater e nem nunca se deixou, nunca vendeu sua alma, né, por nada nem por ninguém, porque ele estava aqui para viver por ele mesmo. E aquilo que ele conseguiu alcançar, ele transborda e deixa para todos nós. Essa é a minha impressão de quem foi Bert Hellinger. Obrigada.